muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente dos estúdios da TH mais SBT para toda a nossa região. Muito obrigado por sua audiência, vamos juntos até mais ou menos às 19 horas e 20 minutos. Você participa comigo pelo 997524005, 997524005, 997524005. Não deixe de participar, porque realmente você faz parte desse programa. Muito obrigado mais uma vez pela enorme audiência e todo esse carinho com a TH+. Pessoal, a gente começa falando agora que a Polícia Civil de Caraguatatuba realizou uma operação hoje pela manhã contra suspeitos de envolvimento em 4 homicídios na cidade. Isso mesmo. É aquela velha história, né? Violência grande, índices preocupantes, mas a polícia segue trabalhando muito. Pedro Coralho esteve na cidade mais cedo e nos conta os detalhes. Veja! Mandados de prisão e apreensão foram expedidos para crimes que aconteceram desde o dia 4 de março a 4 de abril deste ano em Caraguatatuba. 15 policiais em 4 viaturas atuaram nesta operação. Um dos casos de maior repercussão aconteceu no dia 4 de março, no bairro do Travessão, quando o segurança de uma farmácia foi morto enquanto trabalhava. O delegado Rodolfo Augusto, responsável pelas investigações, comenta que, além da prisão do mandante do crime, a investigação continua para a identificação e prisão do executor. Foi um homicídio a mando do próprio senhor Helenilson, o BA. A gente já colheu o interrogatório dele e ele fez um interrogatório com bastante contradições, e para a Polícia Civil não há dúvidas que foi um crime em que ele mandou executar a vítima. O menor responsável por ter matado o próprio padrasto foi apreendido nesta operação. Ele já havia confessado o crime. Segundo o delegado, o motivo do crime seria que o padrasto estaria agredindo a mãe do autor. Ele confessou na delegacia que matou o seu ex-padrasto. Ele disse que o motivo foi que o padrasto estava batendo na sua mãe, né? E aí ele perdeu a cabeça e ceifou a vida do ex-padrasto. Os envolvidos em outros 2 casos, como o da morte do morador de rua no Barranco Alto e do assassinato no bairro do Perequê, seguem em investigação. Antes responsável pelo 1º Distrito Policial, localizado na costa sul de Caraguatatuba, agora o Dr. Rodolfo Augusto e toda a sua equipe passam a administrar também a Delegacia Central e tratam a investigação do caso Larissa como prioridade. Ela que foi morta em dezembro do ano passado, quando saía do serviço. A Delegacia Seccional do Litoral Norte, fez essa mudança. Essa equipe do 1º DP agora assume também a Delegacia Central. Então a equipe do 1º DP que estava lá, junto dos investigadores e a mim, assume aqui a Delegacia Central, mas também continua no 1º DP. E a primeira conduta que eu vou fazer aqui na chegada aqui na delegacia é pegar o inquérito do caso Larissa, vou estudá-lo, vou ver as diligências que foram feitas. É um caso difícil, é um caso complexo, mas a gente vai tentar dar a solução mais rápido possível nessa nova gestão aqui para a família, da jovem Larissa, que foi brutalmente assassinada. Olha, toda a sorte do mundo para essa nova gestão, que eles realizem muito, que o judiciário mantenha o trabalho realizado pela polícia. A gente fala aqui porque a polícia trabalha pra caramba e muitas vezes as brechas encontradas por advogados, fazem com que os juízes soltem aí os caras, tal, Em relação a Larissa, tantas vezes a gente já falou, já mostramos inclusive os pais dela aqui lamentando profundamente. Também comentamos sobre a falta de segurança, a questão da iluminação da cidade. Esse outro caso absurdo aqui desse segurança da farmácia morto covardemente, de uma maneira brutal, violenta. Em relação ao jovem lá, que pegou o ex-padrasto, é uma situação um pouco mais complicada. Eu não vou ficar adorando a pílula aqui, dizendo que
eu vejo um caboclo batendo muito na minha mãe, rapaz, eu também a coisa ia ficar meio enguiçada. Ah, mas não pode, porque a violência, porque violência não pode ser combatida com violência, porque a morte não pode ser assim, uma pena, né, imposta pela sociedade, pelo cidadão, blá, 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 blá. Quando põe a mão na mãe da gente, a coisa complica. Vamos aqui falar o que é verdade. Eu tô certo ou tenho razão, bicho? Fala aí. Você vê aí o caboclo enfiando a mão na sua mãe, batendo na sua mãe, e você vai falar, vamos fazer uma terapia junto, meu irmão? Ah, a coisa fica esquisita. Né? É a tal da violência, do problema da miséria que cerca as famílias, álcool, a impunidade também, né, que impera nesse país, que maltrata as suas mulheres, um país com pouca segurança para as mulheres. Aí isso tudo vai somando, talvez, nesse caso, esse rapaz aí, ele de fato seja mais vítima da situação do que outra coisa. Mas essa é só uma opinião pessoal. Mas enfim. A polícia da cidade de Virgínia, que é o coração da região sul de Minas Gerais, né? Virgínia, Grande Virgínia, sim. Lá em Virgínia, foi preso aquele homem suspeito de assassinar a recepcionista Márcia Regina Conceição, de 50 anos. Vocês se lembram desse caso? Houve um protesto, né? Coloca aí a imagem da Márcia, sim. Ela foi encontrada morta no dia 18 de março com marcas de perfuração no pescoço, sob uma ponte da estrada da Água Branca, no bairro Pedrinhas, em Guaratinguetá. Investigações apontaram que ela teria sido morta na véspera. A recepcionista era moradora do distrito de Moreira César, em Pinda, a cerca de 50 quilômetros do local do crime. No dia 29 de março, familiares e amigos fizeram uma manifestação em Pindamonhangaba pedindo investigações, né? Pedindo intensificação nas buscas pelo suspeito de matar a Márcia Regina. Inclusive, à época, eu me lembro que o pai falou, a mãe falou sobre ele estar foragido, porque realmente o principal suspeito é esse homem que foi preso, portanto, hoje em Virgínia e transferido, salvo engano desse apresentador, para São Lourenço, não é isso? Não é isso? Então, assim está, foi preso em Minas Gerais e que ele pague desde que seja, de fato, né, o homem. E a Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou hoje imagens captadas pelas câmeras de segurança do centro, né, integrado lá da cidade, que ajudaram na localização do suspeito. Esse seria, portanto, né, o homem. Vocês estão vendo aí as imagens. Essas imagens seriam da noite de 17 de março, um dia antes do corpo da Márcia ser encontrado em Guaratinguetá. Segundo a Prefeitura, naquela noite ela saiu do trabalho de uma faculdade, onde ela era recepcionista, se dirigia ao ponto de ônibus, como de costume, mas acabou aceitando uma carona. As imagens mostram ela na garupa de uma moto, pilotada por um homem. As investigações levaram a Polícia Civil até o suspeito na cidade, portanto, de Virgínia, Minas Gerais. Então, essa imagem aqui, talvez tenha sido por causa da moto, eles conseguiram rastrear a moto, foi isso? Foi isso? CSI conseguiu. Aqui é uma imagem dele sozinho, ali com um capacete ali ainda no cotovelo, tá vendo? Ele sai eu realmente tinha ficado em dúvida, falei, uai, mas o que aconteceu? Que primeiro tá sozinho, depois fala que tá na garupa, mas ele ainda tá sozinho ali, né? Provavelmente ele vai ali, aí a gente, isso, ó, ele saiu, né? E depois você vê então aí, já ele com a mesma camisa, você vê que é o mesmo homem, né? Mesmo ocupante aí da moto, aí já com uma mulher na garupa, provavelmente a Márcia, provavelmente, portanto, esse homem que é o principal suspeito de ter cometido esse feminicídio horrorosa, né? Que ele pague, se for ele, que ele seja levado para pagar. Olha aqui, mais imagens, fotografias aí dele. E parabéns ao CSI de Pindamonhangaba,
Parabéns a todos os envolvidos nessa investigação que logrou êxito, que teve aí sucesso, graças a Deus, né? Olha aí, um adolescente de 17 anos foi apreendido hoje em Aparecida por posse irregular de arma de fogo. Os policiais foram até a casa do jovem e com ele foram encontrados um revólver calibre 22, 30 munições, 260 pinos de cocaína, bonzinho ele, mais de R$1.000 em dinheiro, além de um celular. O jovem assumiu que a arma e as drogas eram tudo dele. Além disso, foi verificado que ele tinha uma ordem judicial de internação na Fundação Casa. Bonzinho. A mãe do adolescente foi até a delegacia para acompanhá-lo. Agora ele deve passar por exame de corpo de delito e ser encaminhado para a Fundação Casa de Taubaté, e a gente espera que ele passe lá um tempo de correção e que ele não aprenda ainda mais crimes, porque a gente tem um sistema, né, penitenciário aí, que a gente fala, nossa, é educacional. É educacional porque educa os caras nos crimes, não é isso? Eles parecem que saem de lá com pós-graduação, bicho. E é claro que tem que ter outras abordagens, como, por exemplo, intensificar as oportunidades para esses caras, né? Que eles sejam entrou aqui. Que ano você está da escola, meu filho? Eu não tô. Eu não acabei. Então vamos lá, vai voltar a estudar aqui dentro, vai fazer tudo isso. Vai aprender uma profissão, ainda que seja um curso técnico, vai aprender, vai trabalhar, né? Vai pagar o que você come aqui dentro, com o teu suor. Pô, que dúvida! Agora os caras entram lá e ficam lá sentados, conversando sobre o que você faz. Eu fiz isso. Quanto você ganha? Não é verdade? E eles saem depois de um ano, se tem 17 anos, sai depois de um ano, quando ele vira maior de idade, 18 anos, sai com a fichinha limpinha. Limpinha, branquinha, bumbum de nenê. Tá errado, né, bicho? Tá errado. Tá errado, porque aos 17 anos esses caras já sabem o que estão fazendo. Aos 16 eles podem escolher prefeito, presidente, governador. Por que aos 17 eles não podem responder? Não pode responder. Tá bom, mas então dá condição para os caras estudarem mais. Vinícius, mas na Fundação Casa já tem tudo isso. Então melhora. Então melhor porque não tá dando resultado, uai. Quantos reincidem no crime, pô? Quantos a gente fala que já tinham passagem, que passaram não sei quantas vezes, inclusive por Fundação Casa, depois são pegos de novo aí, uai. Os números estão aí, não sou eu que estou falando, não. Um homem de 50 anos foi preso em flagrante após agredir com uma barra de ferro a cabeça de um policial militar aposentado em Jacareí. Vocês veem aí a arma do crime, ó. Além da agressão, ele também ameaçou de morte e insultou com ofensas racistas outros PMs durante o atendimento da ocorrência. O policial aposentado foi levado em estado grave ao pronto-socorro de Guararema pelos seguranças do condomínio e permaneceu internado. A equipe localizou o suspeito ainda com a barra de ferro e também com uma faca. Muito agressivo, ele resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os policiais. Durante a contenção, 4 PMs sofreram ferimentos leves, incluindo cortes e arranhões nas mãos. O homem também foi levado ao hospital antes de ser conduzido à delegacia. E a gente espera que ele tenha recebido uma massagem também. Lógico, vai bater em policial? Vai agredir um senhor na cabeça com a barra de ferro? Ele tem que tomar uma massagem também, ué. Não, os direitos humanos... Vê se lá nos Estados Unidos o caboclo brinca disso, vai pra cima do policial. Vê se vai. Vê, não vai, porque leva massagem na hora, rapaz. Toma uma massagem que sai... Mas aqui, direitos humanos, como se... Nossa... Parece que a gente vive até hoje a ditadura. E sim, na época da ditadura, teve tortura a pá dedéu. Sim, na época da ditadura, tinha um descontrole. Mas agora também não é assim não, esse trem, uai. A polícia reflete muito do que ela combate. Policial é um sobrevivente nesse país, gente. Eu já falei aqui, policial, muitos deles escondem a farda. Não põe nem para secar no varal, porque se caboclo souber, mata, executa.
Policial, quantos policiais são executados nesse país aqui, gente? Pô, vamos saber que lado que a gente tá. Fica quieto, vai. A Polícia Federal indiciou o Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, por manipulação em jogos de aposta. Quer dizer, ele teria, o Bruno Henrique, baita jogador do Flamengo, faz gol pra diabo, joga bem pra caramba. Ele teria manipulado resultados que são passíveis de apostas. De acordo com a Polícia Federal, o atacante faz parte de um esquema que favorece apostadores. O atleta teria forçado falta em um jogo contra o Santos, teria forçado um cartão amarelo, tudo isso no Campeonato Brasileiro de 2023. E assim, quando ele levava os cartões e cometia a falta, ele dava chance de apostadores com quem ele teria combinado antes de ganharem um cascalho. Isso tudo, pessoal, foi descoberto através de conversas dele com o irmão, dele com os parceiros, que ele tem o grupo dos parceiros. Todo jogador tem parça agora, né? Veja aí, acompanhe só a matéria. As suspeitas começaram no Campeonato Brasileiro de 2023, depois que 5 casas de apostas esportivas detectaram um volume anormal de apostas direcionadas ao atacante Bruno Henrique do Flamengo. Uma das operadoras diz que no jogo do Flamengo contra o Santos, 98% das apostas no mercado de cartões foram no atleta. A maior parte das apostas foi feita em Belo Horizonte, cidade natal do atacante do Flamengo. Tudo está no inquérito de mais de 700 páginas da Polícia Federal, que pede o indiciamento do jogador. A PF encontrou diálogos que indicam esquema de apostas no celular do irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior. Em um dos trechos, o irmão pergunta: "Você está com 2 cartões do Brasileiro?" "Sim", responde Bruno Henrique. "Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein?" Bruno Henrique é direto. Contra o Santos. O jogo foi no dia 1º de novembro de 2023. Depois de várias reclamações assintosas contra o árbitro sem sucesso, nos acréscimos, Bruno Henrique recebe um cartão amarelo e, em seguida, um cartão vermelho por ofensa ao juiz. Em outra conversa com o irmão, Bruno Henrique mostra que tinha noção do perigo que corria. "Me manda seu Pix aí", pede o atacante do Flamengo. "Vou te mandar 10 mil. Vander, envia o CPF. "Você não pode. Temos nomes iguais." "O que era?", pergunta o irmão. "Negócio de aposta aqui", completa o jogador. Segundo a PF, o esquema era de outro patamar e tinha 2 núcleos. O familiar, que além do irmão, também tinha uma cunhada e uma prima. E o núcleo dos parças, os amigos de Bruno Henrique. O inquérito lembra que no ano passado o atacante renovou o contrato com o Flamengo no valor de 70 milhões de reais. Nessa época, a polícia fez uma operação de busca e apreensão na casa dele. Após a repercussão sobre o indiciamento, Bruno Henrique postou um versículo bíblico nas redes sociais. Bruno Henrique pode responder pelos crimes de fraude de resultado de evento esportivo e estelionato, com pena de até 6 anos de cadeia. Em nota, o Flamengo informou que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos. Para este advogado especialista em direito esportivo, a defesa de Bruno Henrique se torna cada vez mais difícil. Tudo vai depender de como vai correr o processo criminal e qual o entendimento do juiz, tá? Mas existe uma prevenção em abstrato de uma pena. É possível ser condenado. Olha só, ele jogou ontem contra o Juventude, aliás, o Flamengo meteu 6 no Juventude pelo Campeonato Brasileiro, e quando ele entrou no final do segundo tempo, a torcida ovacionou o Bruno Henrique. Num país em que o goleiro Bruno tem fã-clube, num país em que a Suzane von Richthofen é liberada para uma saidinha no Dia das Mães, o que a gente vai esperar? Por que eu estou falando isso? Já estou condenando o Bruno Henrique? Não estou condenando ele. Há fortes indícios, inclusive levantados pela PF, não fui eu, mas aqui ele vai lá e coloca um trecho bíblico, como se na cadeia não tivesse ninguém evangélico, e como se não houvesse um evangélico que não tivesse nem aí ou que não usasse o nome de Deus em vão. Tem sem vergonha na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda, no espiritismo, no budismo, não vamos se enganar. Religião é uma coisa, o ser humano falho é outra. E, mais uma coisinha, sabe quanto ganha o senhor Bruno Henrique? Eu fiz as continhas aqui. Ele fez um contrato de 2025 a 2027, portanto vão ser 24 meses, né, 2 anos, só 2 milhões e 900 mil por mês.
Só isso, é pouco, ele tá precisando apostar. Pô, tá tudo errado, né, bicho? E a gente vê que depende estritamente dele tomar o cartão ou não. Depende estritamente dele fazer falta ou não. Então, aí deu zica. E eu gosto dele pra caramba como jogador. Não estou condenando, porque não tenho nem alçada para tanto. Só estou dizendo que há fortes indícios e que é um absurdo isso. E que a torcida se manifestar já em favor, ovacionar, também, pô, alto lá. Não vamos condenar previamente, mas também não vamos absolver previamente, pô. É só o que eu acho. Vamos para o nosso intervalo, já já eu estou de volta com mais Tá Na Hora e hoje tem Cidade em Foco. Fica por aí. Você está assistindo Tá Na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. De segunda a sexta, após o Operação Mesquita. E aí, galera, estamos no ar. Nas madrugadas do SBT, você tem companhia certa. Amo estar aqui com vocês. Uma galera boa de papo tá te esperando. Vamos! Faz tempo que eu não conto essa história. Essa história é interessante. Eu falei, Então não perca tempo e vem com a gente. De segunda a sexta, após o Operação Mesquita, SBT Pod Night. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetics, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetics, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tracker Premier 2024 com 5 mil abaixo da tabela. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. A Páscoa é tempo de renovação, amor e união. Mais que chocolates, é um momento de celebrar a esperança e estar com quem amamos. Que essa Páscoa seja doce, cheia de alegria e muito amor. Oferecimento TH+ SBT e Espinace Chocolates, onde o cacau vira arte. Feliz Páscoa! Estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Vale e nós estamos aqui nos preparando aqui nos bastidores porque estamos recebendo o prefeito de Santa Isabel. Por favor, roda a vinhetinha aí para mim. Seja bem-vindo, doutor Carlos Chinchilla. Obrigado, tá Vinícius. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo novamente aqui. A gente tem muito para conversar, mas o senhor estava me pedindo, e até eu estava aqui no intervalo, vindo rápido, o senhor gostaria de falar dessa apresentação amanhã tão importante, né? Sexta-feira Santa. Explica para o pessoal lá de casa também, não só para quem é de Santa Isabel, mas para quem queira assistir a apresentação, por favor. Vinícius, uma grande honra estar aqui no SBT, o canal mais assistido pelo isabelense. Amém. Né? E Santa Isabel é o paraíso da Grande São Paulo. E é paraíso porque a gente recebe muito bem o nosso turista. E nesse tempo de congestão no trânsito, essas coisas, não tem nada melhor do que toda a família do Vale do Paraíba visitar Santa Isabel e aproveitar para assistir a encenação da Paixão de Cristo. Que é a 25ª edição, são 27 atores em palco. Prefeito, só um minutinho, por favor. Pode entrar, Gabriela? Entra aqui, nossa diretora. Estamos com um probleminha no áudio, é isso? Eu vou pedir para o senhor segurar e eu mostro. Pronto, eu fico aqui do ladinho do prefeito, depois eu mudo de câmera, meu diretor. Vinícius, uma ocasião imperdível, para a gente, além de lembrar da nossa fé, né? Mas também de ver um espetáculo teatral de altíssima qualidade. São 27 atores em palco,
A orquestra vai estar lá também? A orquestra municipal, junto com o nosso coral, também tem uma apresentação totalmente diferenciada, né? Amanhã às 20h30 na Praça 1812, lá no centro de Santa Isabel. Então fica aqui o convite, né? Porque vale a pena de verdade assistir. Faz parte do calendário cultural do Circuito da Paixão. Não é o primeiro ano, não. Não, é o 25º ano. Olha aí, então. 25º ano já é uma tradição na cidade e atualmente virou uma tradição na região visitar a Paixão de Cristo lá em Santa Isabel. Ok, deixa eu só entregar aqui para o assessor do senhor que está aqui atrás da câmera para ele segurar para mim. Obrigado. Aqui a gente vai fazendo ao vivo, prefeito, e a gente vai conversando sobre tudo aquilo que a gente deve falar. E aí o senhor também falou, Vinícius, eu queria muito tocar num outro assunto importante, que também é premente aqui, né? Até pela época do ano, e que também já fazia parte aqui da nossa pauta, que é a questão dos casos de dengue, que Santa Isabel está com uma outra abordagem sobre a dengue. O senhor gostaria de falar sobre isso? Sim, além das ações comunitárias, né, que a comunidade entendeu a necessidade da família estar em combate das larvas da dengue, né, do mosquito da dengue. Então, a gente, como a prefeitura, a gente quis inovar. E nós percebemos que nos bairros da periferia de Santa Isabel, exatamente os bairros que a gente tinha aqueles picos de contágio de dengue, eram os bairros em que mais tinha, por exemplo, caixa d'água descoberta. Isso nós descobrimos a partir de ações do drone da Defesa Civil, né? Caixa d'água descoberta, águas paradas, veículos, né? Por exemplo, em reparos que ficava lá ao relento. Então, a gente conseguiu detectar esse tipo de coisa e nós pensamos, assim, vamos usar a tecnologia a favor da saúde, para reforçar as ações da nossa equipe epidemiológica. Só para você ter uma ideia, o impacto que deu essa ação, hoje nós estamos na 13ª semana de vigilância epidemiológica, nós estamos com 19 casos confirmados, e no ano passado, na mesma semana, a gente estava com 409 casos confirmados. Então, assim, essas ações da família combater o mosquito da dengue dentro da sua casa, tirando as larvas das águas paradas, essas coisas, ajudou muito. Mas nós usamos drones agrícolas para fazer a pulverização do BTI, né, que é uma substância larvicida, que é inócua para a saúde do ser humano, mas, em compensação, ataca as larvas do mosquito da dengue. E usamos exatamente nos bairros onde a gente tinha epidemiologicamente marcado como os bairros mais suscetíveis a esses focos. E o sucesso foi exatamente muito grande. Que bom. Olha só, a gente está conversando aqui com o prefeito de Santa Isabel, o doutor Carlos, médico, que tem uma aprovação gigante pela cidade. A última vez que o senhor esteve aqui, quase me convenceu a me mudar para Santa Isabel. Ainda vai morar em Santa Isabel, Vinícius Valverde. Mas seria um prazer enorme mesmo, porque a gente recebe muitas mensagens do povo de lá. E ele está falando sobre duas coisas muito importantes, pessoal. Primeiro que o foco, 85% dos focos do mosquito estão dentro das nossas casas. Aí você fala, mas a minha casa não está. Pois é, mas infelizmente 85% dos focos estão por aí. Quer dizer que a cada 10 casas, em 8 pelo menos, tem foco. Então a gente precisa conversar sobre isso, falar sobre isso, e também a criatividade aqui do prefeito lá de Santa Isabel sobre a utilização desses drones agrícolas, inclusive porque tem lugar, como o senhor disse, que o carro está lá ao relento, o carro está lá esquecido, a caixa d'água está aberta, a pessoa nem lembra mais que a caixa d'água está desprotegida. Outras coisas também, como terrenos abandonados, casas abandonadas, eventualmente com piscina abandonada, tudo isso o drone consegue sanar, né? Sim, e ainda mais, Vinícius, você tocou a questão das piscinas abandonadas. O que a gente fazia com o drone? Ele carregava as pedras de cloro, né, as pedras especiais de cloro, e o drone chegava naquele local de difícil acessibilidade e jogava a pedra de cloro dentro daquela piscina abandonada, dentro daquele terreno baldio, né, dentro daquela caixa d'água destampada, né, porque são substâncias inócuas para o ser humano, como eu te disse. A pulverização também é inócua para o ser humano, mas controla muito bem. Então, são ações que complementou as visitas das equipes de vigilância epidemiológica, complementou as ações das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, né, para a gente controlar. E, como eu te falei, em termos de epidemiologia, nós tivemos um grande sucesso. E ainda falando sobre saúde, o senhor que é médico, tem uma outra abordagem também em Santa Isabel,
que são os médicos que vão até as pessoas? Como é que é isso? Sim, a gente tem as visitas domiciliares da Estratégia de Saúde da Família, né? Também uma estratégia do governo federal para ter mais cobertura de estratégia de saúde da família. Isso é um ponto muito positivo na questão da cobertura dos usuários do SUS, né? O aumento da capacidade de atendimento da saúde da família, dos agentes comunitários de saúde. Então, essas visitas são muito importantes. E a parte de visita médica domiciliar também é muito importante. Mas, em termos de epidemiológicos, comparativamente, nós acreditamos que nós temos hoje um controle de 80% a 90% a menos dos casos notificados com relação ao mesmo período do ano passado. Isso confirmado na UPA, isso confirmado na Santa Casa, nos hospitais que prestam atendimento aos nossos doentes. Prefeito, mas quando o senhor fala dessa abordagem do médico em atendimento domiciliar, quais são como um médico de família, ele vai lá e faz quais tratamentos ele pode abordar e iniciar nessa operação em domicílio? Não, além das doenças endêmicas, né, propriamente ditas, né, o médico da família é um médico generalista. É o médico que tem uma formação já para fazer, por exemplo, exame de pré-natal, que tem formação para fazer a puericultura. Então, a medicina da família, hoje, é uma especialidade amplamente reconhecida, né, com um campo de ação enorme, né, e a cada dia se aperfeiçoa mais. Então, é muito importante essa visita do médico em domicílio, né, e o Brasil, posso te garantir, que é líder na América Latina com relação a esse tipo de abordagem. E uma outra coisa muito importante é o foco que o senhor tem no esporte lá, uma área que vem recebendo bastante incentivos. Quais são esses planos e aquilo que o senhor já está pondo em prática lá em relação ao esporte em Santa Isabel? Sim, o esporte em Santa Isabel tem avançado bastante, assim como as outras áreas, em infraestrutura, a gente tem feito conquistas enormes, mas o esporte em Santa Isabel tem tido uma participação regional de muito sucesso e de muito reconhecimento. Por exemplo, nos jogos regionais, nós conseguimos uma colocação, né? Nós ficamos, se não me engano, foi 6ª colocação. É inédito? Inédito. E, a partir disso, nós recebemos agora o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo. Esse Prêmio Cidade Esportiva nos premiou pela quantidade de alunos nas nossas escolinhas. Você sabe que, para a gente ter esportista de alta performance, a gente tem que investir na base. Então, não adianta a gente somente financiar esportista de alto rendimento, nós temos que trabalhar as bases, isso que é mais difícil. Então, a prefeitura trabalha nisso. Então, nós temos escolinha de futebol, escolinha de vôlei, escolinha de futsal. Então, a gente tem investido nisso e o resultado veio como reconhecimento do governo do Estado de São Paulo, cidade esportiva. Uma das 24 cidades do Estado de São Paulo, cidade esportiva de Santa Isabel. E quando o senhor fala desse investimento na base, nós estamos falando de quantas crianças que são dedicadas ali, se dedicam a uma atividade esportiva que é tão importante para a formação? Olha, só de futebol nós temos mais de 600 crianças matriculadas nas nossas escolinhas. De vôlei nós temos mais de 340 praticantes de vôlei. Então, assim, tem sido um grande pulo. E a gente está trabalhando com as outras modalidades, badminton, xadrez. Agora nós temos um programa também de xadrez nas escolas, logo já estamos implantando. Que isso, inclusive, o xadrez, ele ajuda muito no raciocínio e facilita o trabalho, por exemplo, dos professores de matemática, né? Sim, matemática. São vários esportes que a gente não pode esquecer da inclusão, né? O esporte é uma das coisas mais inclusivas que existe, né? Então, o que mostra como a gente consegue construir uma sociedade melhor na base do esporte, na base também, por exemplo, da música. Aqui em Santa Isabel nós temos a Orquestra Municipal, que vai se apresentar amanhã também, junto com o teatro, né? É importante isso, o gestor público está sempre olhando no investimento no esporte e na educação. Prefeito, só para a gente lembrar, você que de repente chegou agora, nós estamos aqui com o prefeito de Santa Isabel, que anunciou aqui no comecinho, né, a apresentação amanhã, Paixão de Cristo, amanhã, sexta-feira santa, vai ser na praça do centro da cidade, é 1812, é isso? Chama-se Praça 1812, mas é perto da Matriz, né? Ótimo. Do lado da Matriz. Prefeito, aí nós falamos de esporte, falamos do sucesso da abordagem combatendo a dengue.
mas eu quero saber dos desafios ainda que tem pela frente Santa Isabel, nesses 100 dias aí, quais foram os grandes desafios e o que vem pela frente. Sim, eu como médico e médico prefeito, então a saúde é prioridade. Nós temos um grande programa que é entregar para a população agora a UPA infantil. Estamos fazendo os últimos retoques de pintura, estamos já comprando os equipamentos e logo estaremos entregando esse equipamento que vai ser uma virada histórica para Santa Isabel, a UPA infantil. Continuamos fazendo recapeamento, estamos recapeando a entrada do Eldorado, estamos fazendo canalização de algumas áreas, por exemplo, da Rua Maria Isabel, que desabou, né, com a Defesa Civil, a gente teve um grande apoio. Estamos reconstruindo a cidade. E grandes investimentos vão vir. Para o bairro do Jardim Dourado, já temos também uma autorização para a gente fazer um grande centro poliesportivo lá, e estamos começando a construção de um posto de saúde no quilômetro 55, que vai se somar aos novos postos de saúde que a gente já fez no primeiro governo. Ótimo. Prazo para a entrega dessa UPA infantil? Olha, já está um pouco atrasado já, Vinícius, porque a gente pensou que agora, para o Dia das Mães, a gente conseguisse entregar para a população. Mas eu estou esperando o aval do Ministério da Saúde. Eu acredito que logo saiu essa permissão para a gente começar já dar o toque inicial, né? Mas eu acredito que para o segundo semestre já está, a mãe isabelense já pode estar levando seus filhos num atendimento pediátrico, né, de especialidade. Já uma capacidade para quantas mães irem lá com os filhos? Eu acredito que em torno de 150 crianças vão ser atendidas por dia, pela nossa quantidade de pessoas que atendemos na nossa UPA adulto, que junto com pediatria hoje, né, atendemos 450, desses 450, 150 serão crianças. Eu vou pedir um favor ao senhor, que o senhor treine muito bem também os médicos para esse atendimento público, né? Porque a gente sabe que os médicos, em geral, são ótimos, dedicados, generosos, mas tem maus médicos que fazem um trabalho que, meu Deus do céu, no setor público, enquanto outros querem trabalhar, uns ali atrapalham um pouco. Mas, Vinícius, eu posso te falar como médico também, que as pessoas têm que entender qual que é a sua vocação, né? Então, quando, por exemplo, o pedreiro, o engenheiro, o médico, o transportista, se ele gosta do que ele faz, ele vai fazer o melhor e vai entregar o seu melhor, certo? Então, quando a pessoa, você vê que ela está deixando a desejar, está dando as costas para a pessoa. E tá na Bíblia, né? Quando você despreza o talento que Deus te deu, né, você vai ter um resultado disso. Né? Até porque não é possível um médico que estuda para cuidar de gente, ele não gostar de gente. Pô, aí não dá certo, né? Mas a gente não sabe, né? Cada um. Mas, Vinícius, muito obrigado, viu? Tá bom? Prazer recebê-lo mais uma vez. Dr. Carlos Chinchilla, prefeito de Santa Isabel. O senhor manda um beijo para todo mundo lá em Santa Isabel, meu amigo. É um prazer estar aqui no SBT. E visite Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo. Pode começar a visita amanhã, mas nós estamos aí todo feriado para receber o nosso turista. Muito obrigado. Vamos para Vinícius. O nosso intervalinho. Já eu estou de volta com mais. Tá na Hora Vale. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes. Mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Especial de Páscoa do Vale Cap. Uma casa mais um carro zero na garagem é a chance de realizar o seu sonho. Só no quarto sorteio tem uma casa mais um mob zero. Tudo isso só pra nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma casa mais um mob. Isso mesmo, uma casa mais um carro na garagem. Vale Cap é regional, hein? De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora, vocês já estão vendo, é o momento do nosso quadro Conecta Mais Saúde. O Rafael Piva recebe o Dr. Silas Furquim, médico cardiologista, para bater um papo sobre doenças do coração.
Muito boa noite, Vinícius. Hoje no Conecta Mais Saúde, a gente vai falar sobre cardiologia. É um tema que a gente falou pouco por aqui, então por isso que hoje eu selecionei um tema muito interessante para a gente falar sobre insuficiência cardíaca. Eu trouxe o Dr. Silas Furquim, ele é médico cardiologista, especialista em transplante cardíaco e insuficiência cardíaca avançada, mestre em ciência da saúde e doutor em cardiologia pela USP, e ele vai explicar tudo sobre essa doença que tem acometido cada vez mais os jovens e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Tudo jóia, prazer recebê-lo aqui. Doutor, vamos lá, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender um pouquinho o que é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando o coração, por qualquer motivo, não é mais capaz de fornecer o sangue que o corpo precisa. Por isso fala insuficiência cardíaca, né? O coração é uma bomba e ele começa a ter dificuldade de ejetar o sangue, de fornecer o sangue para o nosso corpo, e o sintoma principal da insuficiência cardíaca é a falta de ar. Mas não é a falta de ar causada pelos pulmões ou por problemas respiratórios. É uma falta de ar que acontece aos esforços. Então, o paciente geralmente fala que ele, por exemplo, subia um morro, subia a escada da casa dele tranquilamente, de uns tempos para cá, ele termina essa escada já ofegante, cansado. E uma vez que o coração é uma bomba que recebe o sangue, ejeta o sangue, ele também tem alguns sintomas relacionados com o volume, né? Que a gente fala com o excesso de líquido. Então o paciente pode ter inchaço nas pernas, ele tem também uma intolerância ao deitar. O paciente que precisa, ele começa a falar que ele, para dormir, ele precisa de 2, 3 travesseiros. Ele não consegue deitar. Então isso também reflete o excesso de líquido que pode se acumular nos pulmões. Olha só, pessoal, isso são assim, às vezes pontos importantes que você de repente está em casa e você está negligenciando algumas coisas, né, doutor? Então às vezes você já está com essa dificuldade de dormir, isso tem acontecido diversas vezes, muito importante procurar, né, doutor, um cardiologista para fazer uma avaliação. Claro, são sintomas recorrentes, não são sintomas normais, é necessário uma avaliação. E doutor, a insuficiência cardíaca, ela tem alguns estágios, né? É fácil a gente identificar ela no começo, como é que funciona? A insuficiência cardíaca ela tem 4 estágios, né? São classificados como A, B, C, D. O estágio A é aquela pessoa que ainda não tem insuficiência cardíaca, mas tem fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca. Então, os principais: hipertensão, principalmente se ela está descontrolada. A hipertensão descontrolada por muito tempo pode gerar insuficiência cardíaca. A doença coronariana, né, que é o entupimento das artérias do coração. Se existe ali um entupimento, tem um risco de infarto. A pessoa que tem infarto pode vir a desenvolver insuficiência cardíaca após o infarto, então fator de risco importante. Diabetes, sedentarismo, problemas na válvula cardíaca, tabagismo, alcoolismo em excesso. Você comentou inicialmente sobre jovens, a gente vê alguns pacientes que, por fazerem uso de hormônios esteroides para fins estéticos em doses elevadas, podem desenvolver insuficiência cardíaca. Alguns pacientes com alguns tipos de quimioterápicos pode ser um efeito colateral do tratamento para alguns tipos de cânceres. Pelo próprio efeito colateral da medicação. Da medicação, alguns tipos, não são todos, né? O oncologista, ele já sabe disso e ele faz uma monitorização, uma vigilância para esses pacientes, já uma vigilância ativa. E também muito interessante é a história familiar. Recentemente a gente consegue inclusive identificar algumas variantes genéticas que a gente consegue saber se a pessoa é portadora. Então aquela família, eu tenho um tio com insuficiência cardíaca, meu pai com insuficiência cardíaca, tem um histórico familiar e não tem esses fatores, assim, não é ninguém que infartou, não é ninguém que bebe, não é ninguém que tem hipertensão e desenvolveu insuficiência cardíaca. Agora com testes genéticos a gente consegue identificar aquela pessoa que ela carrega a variante genética para vigiar ela, porque tem um risco de desenvolvimento. Então esse é o estágio A, né? É pré-desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Olha só que importante. O doutor falou a respeito do teste genético. Além do teste genético, existe algum outro exame que te ajuda a identificar a insuficiência cardíaca? O teste genético, ele ajuda a ver o risco, né? Agora, o exame que ajuda a gente a diagnosticar a insuficiência cardíaca, além dos sintomas, né? É o ecocardiograma. Com o exame físico e o ecocardiograma, a gente consegue fazer o diagnóstico e classificar a insuficiência cardíaca. E aí a gente consegue iniciar
o tratamento. Perfeito. Bom, pessoal, mais um tema super importante aqui no Conecta Mais Saúde. A gente falou hoje com o Dr. Silas Furquim. É um bate-papo super rápido, mas ele é importante para você de casa ficar sempre atento aos sinais do seu coração, aos sinais de cansaço, tudo que o doutor trouxe para você aqui, para você ficar atento na sua casa. Doutor, queria te agradecer pelo bate-papo, os esclarecimentos que a gente trouxe hoje aqui para a população. O Instagram do doutor tá aqui na tela, tem um QR Code, você pode escanear. E se você é profissional da saúde e quer conhecer um pouco mais do trabalho da Conecta, é só escanear o QR Code aqui também na tela. A gente fica por aqui, Vinícius, e uma boa noite. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Até mais, até a próxima. Às vezes tem médico que atrapalha, às vezes tem médico que quer demais trabalhar e não encontra condições. Vejam agora esse relato de uma médica de Taubaté. Ela atua há 11 anos na UBS da Independência em Taubaté e hoje desabafou nas redes sociais sobre a difícil condição de trabalho, as condições muito complicadas. Ela comenta sobre a falta de recursos e a sobrecarga e ela está vindo pedir praticamente uma ajuda, um socorro. Vamos ver. Não dá nem muito tempo da gente falar essas coisas, mas eu acho importante mostrar isso, porque a gente tem muita dificuldade aqui no nosso posto de saúde, porque a gente não tem nem papel para imprimir as consultas e nem tinta. Então a gente faz tudo online. Só que o sistema online muda sempre. Daí a consulta que eu fiz do ano passado, dessa senhora aqui, por exemplo, tem 59 anos, eu não tenho marcado. Não sei o que eu falei para ela, porque eu não lembro. 40 pacientes por dia eu não lembro. Aí eu vou olhar quando, na época que tem tinta, né? 2022 tinha tinta, daí a gente imprimia. Uma paciente que investiga um câncer metastático de ovário. Então tem um monte de interconsultas, um monte de exames para ver. É tão difícil trabalhar, sabe, dessa forma. Ainda mais que a gente tem a cada 15 minutos para atender a paciente. A gente atende rápido e às vezes fica a impressão de que o médico não põe a mão na gente, né? O que a gente escuta por aí. Então só para passar que não é fácil. Meu Deus, coitado do povo, velho. Agora acabei de atender a paciente. Super câncer metastático, super ativo, teve uma trombose. Tá com hemorragia sangrando. Como é que a gente consegue em 15 minutos atender uma paciente dessa, gente? Fiz um monte de encaminhamento para ela, porque não tem muito o que fazer. A sorte que a gente consegue com encaminhamento para ela pegar a van e ir lá para Caraguá para ver isso, para tentar passar no vascular, para ver o anticoagulante que ela toma, o sangramento que ela tem, paciente super boazinha, quer dizer, a gente precisa de uma estrutura aqui para trabalhar, para poder atender melhor esse povo, coitado, com super tumor de ovário, metástase em tudo quanto é lugar, trombose, hemorragia, quer dizer, espero que eu tenha conseguido ajudar. Ainda bem que chegou minha hora de almoço. Obrigado, doutora Ana Paula. A gente vai torcer muito por essa paciente como a senhora, mas obrigado, acima de tudo, por a senhora escancarar, falar disso. Porque realmente há maus médicos, mas essa não é a questão aqui. A questão aqui é falar dessa mulher que, como tantos outros, como a maioria, eu diria, é uma heroína. Imagina ter 15 minutos para atender alguém, 15 minutos para atender alguém. Imagina só você não ter como olhar o prontuário, porque não tem a tinta, você não vê, você não sabe o que você tratou mais com a mulher, quantas intercorrências, 40 pacientes por dia, que isso, gente? E ainda vai ter discussão sobre se o SUS é isso ou aquilo. Eu falei ontem, o SUS é feito de guerreiros, de heróis maravilhosos, mas a questão não é o material humano, a questão é a estrutura ou a falta dela, né? E, de novo, se fosse bom, o Lula, quando tinha uma caspa, não ia para o Sírio-Libanês, e o Bolsonaro, quando tinha um pum invertido, não ia correndo para o Einstein. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura de Taubaté, que até o momento não se pronunciou. Nós já estamos no final do nosso programa, mas é claro que amanhã a gente volta, na Sexta-feira Santa. Espero que alguém diga alguma coisa e que, acima de tudo, essa mulher, a doutora Ana Paula, pela coragem, obrigado, parabéns. A gente vai ficar sempre do lado da senhora. Obrigado por confiar na gente também. E essa outra senhora,
com metástase, hemorragia, trombose, tá tendo que ir lá para Caraguá. E é bom, tá tudo certo. Não é a mãe de ninguém, né? Ai, meu Deus do céu. Obrigado pela confiança, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Se Ele assim permitir, amanhã a gente está de volta.